Olá, moçada. Um motorista que atende a uma chamada de celular é levado à desatenção, aumentando a possibilidade de ocorrer um acidente em razão do aumento do tempo de reação, né? Tá olhando para o celular ali, realmente aumenta esse tempo de reação. Considere dois motoristas, o primeiro atento, né? E o segundo utilizando o celular, logo desatento ao trânsito. Eles aceleram seus carros inicialmente a 1 metro por segundo, ou seja, eles vão partir do repouso e eles vão ter uma taxa de aumento de velocidade, ou seja, a aceleração é constante, ou seja, a cada segundo essa velocidade vai aumentando em um ponto, ou seja, parte do zero. Primeiro segundo, a velocidade é um, passa mais um segundo, velocidade 2, mais um segundo, velocidade 3 por diante, né, é um movimento uniformemente variado, né. É um movimento onde a velocidade varia de forma uniforme. E o que que é a taxa de variação da velocidade? A aceleração. Portanto, um movimento feito com aceleração constante. Em resposta a uma emergência, eles freiam com uma desaceleração de 5 metros por segundo, ou seja, a partir do momento que eles, né, pisam no freio, a taxa de variação da velocidade é de 5 metros por segundo negativa, né. Ou seja, a cada segundo essa velocidade vai diminuir 5 pontos, tá. Essa que é a ideia. O motorista atento aciona o freio a uma velocidade de 14 metros por segundo, enquanto o desatento, em situação análoga, ou seja, eles estão paralelos na mesma pista ali, veio um obstáculo, eles têm uma frenagem, só que o motorista atento vai começar a frear 1 segundo antes do motorista desatento, que ainda passa 1 segundo acelerando, né. Então é isso que ele está querendo, né. Que distância o motorista desatento percorre a mais do que o motorista atento até a parada total dos carros, né. Então, pessoal, o que nós vamos ter que considerar aqui de uma forma mais prática, né, e que isso aqui é muito importante para quem está estudando movimento uniformemente variado, movimento uniforme também, né, com velocidade constante, é que a distância percorrida, o ΔS, ele pode ser calculado, ele é numericamente igual à área do gráfico que representa o quê? A velocidade em função do tempo. Só lembrando que para um movimento uniformemente variado, a função horária da velocidade é v é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo, que é uma função do primeiro grau, logo o gráfico é uma reta. Então nós vamos esboçar no gráfico aqui o perfil dessas velocidades, né, começando pelo motorista atento. E aí o que que acontece aqui no motor aqui é a velocidade, né, em metros por segundo, e eixo das abscissas aqui o tempo em segundos, né. Então o motorista atento, representado pela linha azul na sua velocidade, né, a sua velocidade vai aumentar linearmente, ou seja, o gráfico é uma reta crescente, até que a sua velocidade atinja 14 metros por segundo, que é quando ele vai iniciar a frenagem devido à detecção de um perigo. Então, este aqui é o ponto de frenagem do motorista atento. Se a velocidade dele está aumentando 1 metro a cada segundo, quer dizer então que ele levou nesse movimento acelerado 14 segundos. Só que a desaceleração dele é mais forte, né. A desaceleração dele, né, então é uma reta mais inclinada, vai ser em um certo tempo aqui que daqui a pouco a gente calcula, tá. Mas a gente vai saber exatamente qual foi o tempo em que ele ficou desacelerando aqui. Já o motorista desatento, né, ou seja, que está usando o celular, ele vai ter nos primeiros 14 segundos o mesmo perfil de velocidade do que o motorista atento, ou seja, ele vai aumentar a uma taxa de 1 metro por segundo ao quadrado a sua velocidade, só que em vez dele frear juntamente com o motorista atento, ele ainda permanece acelerando por mais quanto tempo? Por mais 1 segundo, né, por mais 1 segundo. Ou seja, ele vai ficar acelerando então por 15 segundos, né, por mais 1 segundo, ou seja, se a aceleração dele é 1 metro por segundo, então de 14 mais 1 segundo, ele vai começar a frear quando a sua velocidade for de metro por segundo, e aí desenvolve uma reta que é paralela, né, à reta azul. Por que que é paralela? Porque a desaceleração é a mesma, ou seja, a inclinação da reta é a mesma. Aqui.
Então nós vamos aqui, num primeiro momento, achar em quanto tempo o motorista A desacelerou completamente, depois em quanto tempo o A, no caso aqui é o atento, né, e depois em quanto tempo o motorista B, ou seja, o desatento, ele desacelerou, né. Então vamos juntos. Primeiro vamos falar do motorista atento. E aí nós temos no momento da desaceleração, nesse ponto aqui, né, nós temos algumas informações. A primeira, que a aceleração, ela vale menos 5 metros por segundo ao quadrado. Assim como também do motorista o quê? Desatento. O motorista desatento, quando ele começar a pisar no freio, mesmo que de forma tardia, também vai ser de menos 5 metros por segundo ao quadrado. Já a velocidade que o motorista tinha ao início da frenagem vai ser de 14 metros por segundo. Já o motorista desatento, a velocidade dele era um pouco maior. Por quê? Porque ele passou mais um segundo ali, sem ter noção do que estava acontecendo, com o pé no acelerador ali, aumentando a velocidade. Aqui que foi o momento em que o motorista desatento percebeu o perigo e desacelerou até a velocidade chegar a zero. Então a velocidade inicial do motorista B é de 15 metros por segundo. Ambos vão ter como velocidades finais o quê? A parada completa, né? A detecção do perigo e a parada completa. Com isso, eu consigo saber o tempo da frenagem, não o tempo total, né, o tempo total a gente soma com o tempo de aceleração. Mas o tempo da frenagem, usando a formulinha da aceleração, a aceleração é ΔV sobre ΔT, né, ou seja, menos 5, que é a aceleração, vai ser velocidade final 0, menos velocidade inicial 14, dividido pelo intervalo de tempo ΔT, e aí nós temos aqui que o ΔT vai ser igual a menos 14 sobre menos 5 menos dividido por menos mais, ΔT vai ser de mais 2,8 segundos. Então, o motorista atento necessitou de 2,8 segundos para poder parar completamente. Isto quer dizer que, né, de 14 segundos para o tempo de parada dele, que foi aqui, ó, passou 2,8 segundos, logo, na nossa unidade de tempo contínua, ele parou completamente no instante 16,8, né, 14 mais 16,8. De forma análoga, se a gente calcular a aceleração a desaceleração, né, do motorista desatento, que é ΔV sobre ΔT, menos 5 vai ser velocidade final 0, velocidade inicial 15, dividido por ΔT, ou seja, o ΔT vai ser igual a menos 15 sobre menos 5, menos dividido por menos mais, ΔT vai ser de mais 3 segundos, ou seja, né, trocando aqui a cor para não ficar muito poluído, do instante t igual a 15, que é quando o desatento freou, começou, né, a frenagem, até ele parar completamente, passaram-se 3 segundos. 15 mais 3 na nossa unidade temporal vai ficar o quê? Beleza. Aqui a gente tem exatamente o perfil das velocidades, tendo em vista as informações aí do enunciado, eh, e e a nossa, percepção de que a velocidade em um movimento uniformemente variado se comporta como uma reta crescente num movimento acelerado ou decrescente num movimento desacelerado, né. E agora que a gente joga essa informação, que é muito importante, de que a distância total percorrida, né, a distância percorrida em um certo tempo, é numericamente igual à área do gráfico. Então, no primeiro momento, vamos calcular aqui qual foi a distância total desde o início, né, do processo de aceleração até ele parar completamente. Qual é a distância percorrida pelo motorista atento, né? Então eu vou colocar aqui, ó, apertar, e o delta S do motorista atento vai ser numericamente igual a esta área aqui, gente, ó. A área abaixo do perfil da velocidade dele. Que é um triângulo, aqui, ó, que é um triângulo, cuja base vale quanto? A base desse triângulo vale 16,8 e a altura vale quanto? 14, né. E a área de um triângulo, base vezes altura sobre 2. Então, o delta SA, ou seja, a distância percorrida pelo motorista atento, vai ser a base, que é 16,8, vezes a altura, que é 14, dividido por, tá. Ou seja, pegando aqui uma calculadora para o auxílio nosso aqui,
16,8 vezes 14, 235,2 dividido por 2. O motorista A percorreu uma distância total de 117,6 metros. Já o motorista B, né, a distância percorrida pelo motorista desatento, né, ela vai ser a área daquele triângulo maior ali vermelho, né? Vai ser a área desse triangulão aqui, ó, que é a área abaixo do perfil da velocidade dele, onde a base desse triângulo vale quanto? A base vale 18 e a altura desse triângulo vale aqui, ó, ou seja, vai ser aqui, ó, base que vale 18 vezes a altura que vale 15 dividido por 2, 18 vezes 15 sobre 2 ou 9 vezes, 15, né? Vezes 15 por 2, 130 metros. Portanto, a distância que o motorista desatento percorreu a mais do que o motorista atento vai ser ΔSD menos ΔSA, né? A distância que ele percorreu menos a distância que o A percorreu, ou seja, 117,6, ou o contrário, né? Na verdade é o contrário, né? 135 é o ΔSD menos 117,6 e o resultado vai ser de 17,4 metros. Então essa foi a distância a mais que 1 segundo de desatenção fez com que o motorista percorresse, né? 17 metros é aproximadamente aí um prédio de 6 andares, 6, né? 6 andares, ou seja, é uma distânciazinha considerável, tendo em vista aí a baixa velocidade, né? Até a próxima aí, pessoal. Ótima questão onde a gente, né, aplicando essa dica, né, de que a distância percorrida é numericamente igual à área, nos poupa uma quantidade absurda de contas se a gente fosse fazer pelo método tradicional, usando todas as funções horárias aí do movimento uniformemente variado, beleza? Fica aí uma excelente questão, questão do Enem, que é uma ótima atributo aí, né, instrumento para treinar esse conteúdo de gráficos do movimento uniformemente variado. Beleza? Até a próxima aí, gente.